Meus amigos, boa tarde. Eu hoje quero conversar com vocês sobre um assunto que está muito em voga na mídia nacional, nos blogs, nos canais, enfim, em toda a mídia brasileira, que é essa questão da CPI e a descoberta do rolo das vacinas, da corrupção das vacinas. E eu quero tocar em um tema que eu considero importante. Muitas pessoas têm dito, olha, mas ele não pagou. O fato de não ter pago não tira do governo de Jair Bolsonaro a pecha da corrupção. A corrupção estava montada, o contrato estava pronto. Tudo seria feito se a polícia não chegasse antes. Como que eu digo assim, se a polícia chegasse antes? Tudo barrou na hora que uma pessoa que teria que assinar os documentos disse, eu não vou assinar isso. Isso é corrupção. E aí ele não procurou políticos, ele não procurou a mídia, ele procurou o Ministério Público. E fez a denúncia no Ministério Público, que estava em andamento no Ministério da Saúde a compra de uma vacina por um valor exorbitante, acima dos preços de mercado 1000%, e que dependeria só da assinatura dele, que ele se recusou a assinar. Eles iriam demiti-lo para que outro assumisse e assinasse, mas não teve tempo porque ele denunciou antes. Quando tiraram da função, o outro também já não iria assinar, a coisa já estava parada. Isso não tira, meus amigos, a culpa, o crime, a corrupção. É uma coisa muito simples, é como se você acordasse dentro da sua casa e tivesse um bandido lá dentro tentando roubar. Vocês conhecem essas histórias, muita gente, isso já aconteceu com muita gente. E aí a pessoa chama a polícia. E a polícia chega e e prende o bandido, leva ele preso, vai para a cadeia, vai para a delegacia, ele vai preso, fica recluso em alguma penitenciária e corre o processo contra ele. Ele não levou o roubo, ele não conseguiu levar nada da casa porque o dono da casa descobriu antes que ele estava lá dentro, antes dele levar. Isso não tira dele a culpabilidade, não o inocenta de nada, é ladrão. E foi preso e vai responder pelo seu crime. A única atenuante que ele pode ter é a de que ele não conseguiu levar o fruto do que ele planejava roubar. Ou seja, ele não conseguiu levar as coisas. Então, nessa questão da vacina, eu queria que vocês entendessem isso. O crime existiu. A vontade de corromper existiu. Os contratos foram feitos. E-mails foram mandados. Houve um tráfico de influência terrível em cima disso tudo. Era uma vacina que não tinha sequer passado pela análise da Anvisa, que só não se concretizou porque essa pessoa, que eu digo, a polícia chegou antes, é essa pessoa que se negou a assinar e que foi ao Ministério Público e denunciou. Foi do Ministério Público que a coisa apareceu para o Brasil inteiro. Então eu queria que vocês entendessem que esse discurso não faz sentido. Pode servir de atenuante, porque vão condenados na justiça. Pode servir de atenuante, em vez de pegar 30 anos de prisão, pega 15. As atenuantes facilitam isso, mas não deixa de ser crime. Então eu queria pedir a todos vocês que prestassem muita atenção nessas questões. Aonde o ladrão quis entrar, ou entrou, mas não conseguiu levar, não tira dele a culpa. O governo Bolsonaro é culpado. Enquanto a população estava morrendo, enquanto mais de 500 mil pessoas estavam morrendo, enquanto ele ia para a televisão e dizer que não compraria vacina que não fosse aprovado pela Anvisa, enquanto ele ia para a televisão e dizia o tempo inteiro que não fez contrato com a Pfizer porque o contrato era exorbitante, estava cobrando caro, não tinha garantia nenhuma. Ao mesmo tempo ele estava lá montando um processo aonde se iria comprar uma vacina não reconhecida pela Anvisa, compra apenas por 9 países do mundo, porque ela ainda não é sequer aceita pela OMS, por exorbitância de 1,6 bilhões de reais. Esse dinheiro, meus amigos, dava para comprar pelo menos 100 milhões de vacinas da Pfizer, da Coronavac, da Moderna, da AstraZeneca. E nós teríamos aí pelo menos metade da população já vacinada com as 2 doses. Então esse crime foi cometido, o fato de não ter conseguido passar o dinheiro não tem importância alguma. Só não levou, só não roubou, porque a polícia chegou antes. A polícia foi o funcionário público que com zelo disse, não vou assinar.
E quem é funcionário público sabe disso. Nada é feito sem a assinatura de todas as pessoas. Não pode uma pessoa só dentro do serviço público liberar um pagamento de despesas. Principalmente quando tem um vulto grande desse. Tem que passar por procuradorias, tem que ter parecer, mas nada disso estava sendo feito. Foi feito o contrato. Só faltava liberar o dinheiro. E para liberar dependia da assinatura desse funcionário público que foi zeloso e cumpriu o seu dever. E isso aí mostra o quê? Mostra que se nós tivermos um serviço público sem estabilidade no emprego, nós estaremos favorecendo a corrupção. Ele só não foi demitido ad nutum, como se diz no direito, mandado embora para casa de uma vez, porque ele era um funcionário concursado. Tinha estabilidade, eles não poderiam fazer isso, senão teriam feito. Por isso que essa reforma administrativa que está em andamento no Congresso Nacional não pode ser aceita pela sociedade, pela população. Eu não estou defendendo um direito meu, não, eu não sou funcionário público, eu estou defendendo um direito da sociedade, de ter funcionários públicos estáveis, que não vão sofrer consequências quando disserem não à corrupção. Então, meus amigos, eu espero que eu tenha esclarecido e que isso possa realmente contribuir para que vocês entendam que a corrupção do governo Bolsonaro é deslavada, desavergonhada e que não há respeito algum pela sociedade brasileira. As pessoas estão morrendo. Ele poderia ter comprado vacina legalmente da Pfizer em agosto do ano passado. E se isso tivesse ocorrido, nós não teríamos tantas pessoas mortas, nós não teríamos tantas famílias destruídas. Eu conheço muitas, inclusive algumas muito ligadas a mim, que numa semana perderam 3 familiares. Foram assassinados pela irresponsabilidade e pela corrupção. Uma boa tarde a vocês. Muito obrigado pela atenção.